os 3 medos da era digital. Em primeiro lugar, vamos fazer uma retrospectiva aqui. Ontem eu estava falando, respondendo uma caixinha nos stories, e alguém falou que não tinha medo, que era tímida. E eu comecei a fazer umas correlações com relação à história da gente, né? E aí eu citei uma coisa que, por exemplo, a minha mãe é de uma geração, né? Com o relacionamento dela com o meu pai. Meu pai era muito possessivo, muito machista, muito mandão. Então, eu sou do tempo que a minha mãe não ia na rua sozinha. Para ir no comércio, para ela fazer qualquer coisa fora de casa, ela tinha que ir com um filho. Então, ela não podia ter uma vida de independência, né? Então, indo qualquer lugar com o filho, meu pai se sentia seguro, né? Então, isso é uma forma de minimizar a pessoa. É uma forma de dizer assim para outra pessoa indiretamente: você não tem liberdade e eu desconfio de você. Então, quando a gente começa a perceber isso dentro de uma história muito recente, né, que talvez você não viva isso, mas os seus pais viveram isso, você conviveu com essa história dos seus pais, vocês vão ver que a desconfiança, a crítica e o julgamento eram coisas muito fortes. Então, por exemplo, minha mãe não podia sair sozinha. Minha mãe não tinha nem CPF. O CPF é uma coisa muito recente, né? O CPF para a mulher é uma coisa muito recente. Antigamente a mulher usava o CPF do marido. Se eu não me engano, foi em 1970, 1960 que liberaram o CPF para mulheres. Então, nós trazemos ainda uma carga muito recente de limitações e não exposição. Limitações e não exposição. Então, a gente não tinha direito a um CPF, a gente não podia sair sozinha no comércio para fazer compras, tinha que ter sempre acompanhado de um filho. Uma mulher que saía sozinha em algum lugar ou frequentemente, ela era mal vista. Então, o que acontece? Isso vai ficando no nosso inconsciente coletivo. Ó, olha as frases que eu vou falar e vê se isso combina com vocês. Você fala muito. Você não sabe o que fala. Você fala qualquer coisa para não ficar calada. Senta direito, menina. Isso é jeito de sentar? Isso é jeito de uma menina sentar? Se continuar tirando nota baixa, vai ter que arrumar um marido rico. Pelo menos, já que não gosta de estudar, pelo menos vai casar bem, né? Vai casar com um marido rico. Trata de arranjar um marido, que eu não vou te sustentar a vida toda, não. Como quem diz, né? Alguém vai ter que te bancar. Então, a gente cria uma mentalidade de limitação. De limitação. Olha quanta gente. Olha, desse jeito, né, gente? Se eu for ficar falando aqui, eu vou ficar até amanhã. Minha mãe vivia me corrigindo o jeito de ser. Fala baixo. Não ri alto. Você tá querendo se aparecer. Onde é que você vai vestida assim? Onde é que você pensa que vai vestida assim? Desse jeito nunca vai casar. Se der antes do casamento, vai ficar pra titia porque o homem não vai te querer. Então a virgindade era sagrada, né, meus amores? Meu Deus do céu, minha virgindade tinha mais valor do que eu. Por aí vocês veem quantas crenças, quantas coisas a gente carrega. Isso fica registrado, meus amores. Nós temos uma caixinha aqui, que é o nosso cérebro. Nós temos o consciente, nós temos o subconsciente. O que acontece? Vamos supor que essa pedra daqui seja o nosso cérebro. Se a gente for falar de iceberg, é exatamente isso daqui. O iceberg é uma pedra de gelo que fica assim totalmente aprofundada no mar, né? E aí o que acontece? O iceberg, ele só tem uma pontinha de gelo para fora. Então o navio vem todo pensando que só tem uma pedrinha de gelo aqui. Na realidade, o navio bate no gelo cá embaixo, porque o casco do navio, as pontas, né? A base do iceberg pega no navio antes dele chegar, porque ele só tá vendo essa pontinha. A mesma coisa é o nosso cérebro, nosso consciente, nosso subconsciente. Só tem essa pontinha daqui de coisas que a gente lembra. A gente só lembra de praticamente 5%. Vou perguntar para vocês assim, o que você almoçou hoje? Você vai lembrar o que você almoçou hoje, tá? Se eu te perguntar o que você almoçou ontem, talvez você já não saiba, a não ser que seu almoço tenha sido muito especial.
Agora, se eu perguntar para você o que, que você almoçou no dia 1º de maio desse ano, se não for uma data comemorativa, aniversário, você não vai saber. Então, tudo que a gente lembra, nossa memória recente, está aqui ocupando 5% do iceberg. E o resto está tudo aqui dentro. Tudo no nosso subconsciente. Então, igual um iceberg, só a pontinha que a gente vê é o nosso consciente. O resto é tudo nosso subconsciente. Tá tudo guardado, né, dentro da memória. E aí, o que acontece? A gente começa a lembrar dessas coisas aqui, que a gente está puxando pela nossa memória. A gente está fazendo um trabalho desse. Se eu não puxasse essa memória com vocês continuariam rodando esse programinha, né, de impossibilidades, de crenças, etc., que você não percebeu. Por quê? Porque essa memória foi lá para a base, foi lá para o nosso subconsciente. O nosso subconsciente, a gente não acessa se não for provocado. E tem horas que, mesmo provocando, a gente custa acessar. O processo de terapia traz tudo que está aqui, ó, guardadinho no subconsciente. A gente vai conduzindo o nosso cliente para acessar isso. Porque é isso aqui que está comandando, não é isso que está comandando. É isso aqui que está comandando. Isso aqui já pensa de acordo com o que está guardado aqui, né? Então, deixa eu ver aqui. Um peso incalculável. Como mulher sofria, Jesus, exatamente. Quem nasceu para tomate nunca vai ser morango. Essas coisas, meus amores. E aí, se tinha perna grossa, botava defeito na criança porque tinha perna grossa. Se tinha perna fina, botava defeito porque tinha perna fina. E ficavam falando isso o tempo todo da gente. Isso tudo foi ficando armazenado aqui nessa base, tá? E aí, meus amores, eu quero que vocês comecem a perceber que o que a gente está fazendo hoje é provocar essa memória para ter compreensão. Quando eu tenho compreensão do que está guardado aqui, eu posso mudar aqui. Se eu não compreendo o que está guardado aqui, o pensamento, o comportamento que está aqui, ele vai refletir tudo que está aqui. Tudo que está aqui reflete o que está aqui. Não sei se vocês conhecem as leis espirituais, uma delas do Caibalion fala que tudo que está fora é o que está dentro, tudo que está dentro é o que está fora. Então, por exemplo, eu penso exatamente como o meu subconsciente. O meu consciente obedece o meu subconsciente. E o meu subconsciente, como é muito fofo, ele obedece o meu consciente. Então fica essa troca. Eu preciso olhar para o meu consciente e o meu subconsciente, ver qual é esse jogo que tem aqui e conscientemente começar a mudar isso. Então, quando a gente vai falar aqui dos medos hoje, né, a gente está refletindo toda uma história do subconsciente. Então, o que aconteceu? Em menos de 50 anos, ou seja, muito pouco tempo, a gente tem uma abertura de campo muito grande por conta da tecnologia, né? A tecnologia cresceu, o mundo da tecnologia se expandiu, a mulher foi se fortalecendo, tá? Ela foi criando um mercado de trabalho, ela foi criando... Depois do CPF, né, meus amores? Quem tem CPF pode ter conta no banco, se pode ter conta no banco, pode começar a trabalhar que vai ter dinheiro para receber. Então, foi mudando o mercado de trabalho para a mulher também. Ela foi alcançando outros patamares. Houve uma luta das mulheres pelo seu espaço. Só que antes da mulher amadurecer muito, essa mudança foi muito rápida. Quando ela começou a conquistar o status dela, o espaço dela, de CEO, de gerente, eu tenho várias alunas, né, que vêm ser terapeutas, que trabalharam em banco, que foram gerentes de banco, gerente geral de banco, que trabalhou... Banco, gente, é um meio masculino, tem muitos homens que trabalham no banco. Então, uma mulher trabalhar num banco já é um ganho muito forte, né? Porque a mulher começou trabalhando onde? Na escolinha, dando aula na faculdade, no projeto social, assistente social, psicóloga, né? Comunicação social. Era tudo muito social. Tudo que tinha muito social, a mulher estava lá. Era muito difícil uma mulher engenheira, eram poucas, sempre eram mais homens. Então a mulher foi conquistando esse mercado. E antes dessa mulher amadurecer no papel dela como profissional, a coisa andou muito rápido e fez assim, ó, bum, na internet. E a mulher que já estava preparada, querendo voar mais alto, com aquele fogo na raba ali, doida para dar o voo solo dela, para ganhar mais, né, expansão,
começou a olhar para o digital e falou, pô, aqui tem um campo para mim, que é o que a gente está fazendo aqui, né, meus amores? Acabei de fazer 59 anos, eu tô aqui no digital. Eu aprendi muita coisa nesses 2 últimos anos. O que uma mulher de 59 anos poderia estar fazendo há 50 anos atrás? Tricô e crochê, cuidando dos netos. Era isso que a gente fazia, né? Ou já estava aposentada, ou estava ferrada porque não estava aposentada. Alguma coisa ela estava fazendo que não era trabalhar, muito menos era estar aqui falando com uma galera, né? Que eu não sei nem onde é que tá, que tem gente fora do país. Quando que eu poderia estar falando com tanta gente se não fosse o digital? E aí a mulher, pá, trancou. Trancou por quê? Porque ela ainda tem a cabecinha, ela tem as crenças dela aqui, ó. Ela tem as crenças dela aqui. Esse subconsciente dela, nosso, foi formado lá atrás, há 50 anos atrás. Tudo que tá aqui é cacareco. Tudo que aqui é ferro velho. Tudo que tá aqui dentro é ferro velho. É tudo que serviu a uma época, mas não serve mais. E aí, meus amores, essa carcaça daqui do nosso subconsciente tá todo cheio de registros da nossa ancestralidade. E isso avançou muito rápido. E aí chegou a era digital. E aí a gente quer o quê? A gente quer se colocar no mercado digital. E aí quando eu coloco as caixinhas, o que vocês mais trazem para mim é o medo de se expor. É o medo de falar. E eu vou desconstruindo isso, né? Porque alguém chegou ontem para mim essa semana e falou assim, ah, não, eu não tenho medo de me expor. Na realidade, eu tenho vergonha. Aí eu fiz um quadrozinho, né? Vergonha é igual a medo que os outros me vejam. Se eu sou vista, eu posso ser criticada. Se me criticam, eu vou ter que lidar com isso. Então, no medo, na vergonha, eu me encolho, não apareço. Se eu não apareço, ninguém me vê. Se ninguém me vê, ninguém me julga. Se ninguém me vê, eu não falo e ninguém me julga. Então, aqui dentro, tem todos os mecanismos que estão fazendo da sua vida o caos que está hoje ou a bonança que está hoje. Tá tudo aqui. Tudo aqui. E tudo que você quiser melhorar tá aqui também. Então, eu vejo assim, ó. Quem tá nos grupos, né, da Masterclass, teve um questionário que eu coloquei lá. E aí, sei lá, mais de 100 pessoas já responderam lá e eu fui dar uma olhada no questionário. É incrível, meus amores. É incrível. A dor da mulher é não sei vender, não sei me posicionar, não sei gravar um vídeo. Sabe? Isso tudo vocês sabem. Isso tudo vocês sabem. Se eu pegar agora, sentar do seu lado, te dar um celular, você vai gravar um vídeo. Eu já fiz esse teste com mais de 500 terapeutas. Agora vocês vão lá, vão gravar um vídeo, vão voltar. Elas fazem. Mas o que impede é um medo interno. São essas crenças que estão aqui impedindo a gente de fazer algo. Estão impedindo da gente dar um passo em direção àquilo que a gente deseja. Porque lá atrás a gente não tinha CPF, porque lá atrás a mulher não saía sozinha, porque lá atrás mandava a gente sentar de perninha fechada, porque lá atrás mandava a gente calar a boca. E aí você foi trazendo isso para o seu sistema, para o seu fisiológico. Então, quando você pensa em experimentar algo novo, algo diferente, o teu sistema trava. Porque a sua voz interna do seu subconsciente grita com você. E aí você fala, não, isso não é seguro. Todos esses argumentos, eu não faço live porque eu tenho medo de esquecer. Eu não faço um post porque eu tenho medo de que alguém que saiba mais do que eu venha falar. Gente, aqui nessa live deve ter um monte de gente que sabe mais do que eu. Você acha que eu estou preocupada com a pessoa que sabe mais do que eu? Com a pessoa que sabe mais do que eu pago para estudar. Eu estou aqui para falar com quem sabe menos do que eu. Quando eu comecei a querer usar o Instagram para me apresentar, para falar do meu trabalho, eu tinha acabado de sair de um relacionamento. E esse relacionamento parecia que tinha 10 horas em cima do meu Instagram. Gente, sério, sem sacanagem, a gente não escolhe as pessoas à toa, não. Parecia meu pai e minha mãe em cima de mim. Com 10 olhos em cima do meu Instagram. O que você tá fazendo? Olha como é que você fala. Sabe aquela criancinha que eu via do pai e da mãe? Senta direito, não fala alto, fecha as pernas. Era a pessoa que eu tava me relacionando com relação ao meu Instagram. Ué, você fez esse post hoje? Isso é pra quem? Ué, você fez não sei o que? Isso é pra quem? Cara, aquilo era um saco. Quem vive essas vozes aí ainda de familiares ou de pessoas próximas, bota eu. Porque às vezes você não sente o que está te incomodando. Às vezes você não sente aquilo que está te privando de dar um passo. Mas são essas pessoas que ficam igual umas gralhazinhas te controlando. Existem vários tipos de controle. Existe o controle
falado, direto e reto, e existe o controlezinho daquele sutil, daquele cara fofinho, que fala, interessante, interessante isso que você postou, o que quer dizer isso? Me explica. É comigo? Sabe como é que é? Limitando, isso é muito chato. Pois é, olha só quantas pessoas vivem isso. Então, o que acontece? Eu passei por isso. Aí ficava assim, é irritante. Muito irritante. Não é só irritante não, tá, meus amores? É deprimente. É um negócio que machuca muito a gente. Hoje consigo ser livre, sem me incomodar com os outros. Por quê? Carla tá falando isso. Porque ela curou o que estava aqui dentro. Se essa cura não acontecer aqui dentro, não vai se libertar. Então, eu estava falando o seguinte, quando eu comecei, né, a usar a internet para o meu crescimento e tal, eu tinha acabado de sair desse relacionamento e eu estava muito machucada, muito machucada. E aí, eu ficava com aquela vozinha assim, sabe? Como é que eu ouvia? Era assim, Lili sendo Lili. Ah, Lili, essa é você, né? Agora tá no Instagram. Era isso que eu ouvia. Aí, eu comecei a querer mudar a forma de eu falar. Porque eu também ouvia assim, olha a forma que você fala. Gente, já viu, né? Que eu sou cheia de caras e bocas. Eu falo com as mãos, com a boca, com o cabelo, com o cordão, com a pulseira. Eu falo com tudo. E aí a pessoa ficava assim, olha como é que você fala. Olha o jeito que você fala. Como é que você acha que alguém vai te ouvir? Olha como é que você acha que o jeito que você fala vai dar bom na internet? Porque olha o jeito que você fala. E aí, eu fui para um curso, eu fui fazer um trabalho de comunicação para ver se eu aprendi a falar. Olha só, gente, que ponto que eu cheguei. Esse curso, logo assim, no primeiro momento, professor, era um curso de comunicação, o professor veio e falou assim, você vai mudar o seu jeito de falar? Você acha que as pessoas... Eu me curei, me ajudou logo na primeira aula, eu não precisei nem fazer o curso. Foi assim, você acha mesmo que as pessoas vão se conectar com uma pessoa que faz de conta? Você é você. Vai chegar na sua live, no seu Instagram, quem se conectar com você. E essa é a maior verdade, meus amores. Eu não sei se vocês gostam, se vocês não gostam, mas essa sou eu. Eu não tenho outra pessoa para oferecer para ninguém, só tenho eu para me oferecer para alguém. Eu já tinha feito a minha cura, eu já estava fazendo a minha cura interna. Eu só estava implicando com a minha fala. Eu só precisei desconectar aquilo que eu tinha ainda da minha voz, ou do meu jeito de falar, que eu achava que nem... Ou eu só precisava ouvir aquilo, às vezes é uma palavra, é uma frase que a gente precisa, sabe? Então vamos lá. Os 3 medos da era digital. Muitas de vocês não sabem lidar com a mudança. Quem morre de medo de mudar? Mudar de casa, mudar de relacionamento, mudar de cor de cabelo, mudar de corte de cabelo, mudar do tom de roupa. Visto a mesma roupa a vida toda, só visto essa cor de roupa. Tem medo de botar um colorido. A mudança pode assustar, mas às vezes é necessária. Às vezes não, Dri. Ela é necessária o tempo todo. Assusta, mas ela é necessária o tempo todo. A adaptação, isso que você escreveu aqui, Dri, é o tema mais importante do momento atual. E por isso que eu estou falando sobre o medo da era digital. Porque precisa de uma adaptação. Entende? E não é às vezes é necessária, é o tempo todo é necessária. O tempo todo a gente precisa mudar. Todo dia, eu só vim aqui para mudar todo dia e melhorar a cada dia. Então, para melhorar, eu preciso mudar. Eu preciso deixar alguma coisa ir para eu ter alguma coisa nova, né? O meu processo de evolução é isso. Um processo terapêutico é isso. Terapia é mudança, é lapidação, é desenvolvimento. E tudo que desenvolve estava num estado e desenvolveu para outro. Mas eu quero que vocês percebam, quem disse aí que mudo total, que não tem um medo à mudança, percebe em alguma coisa você tem um medo de mudança. Em alguma coisa a mudança te incomoda. Percebe isso. Porque senão a gente fica no lugar da generalização e isso não é verdade, isso não é real. Por mais que a gente não tema tanto a mudança como a gente já pode ter temido um dia, por mais que você entenda que a mudança é necessária, perceba o que você não quer mudar na sua vida. Perceba qual é o apego que você tem hoje à sua vida. Às vezes você muda, mas o seu filho tem que ficar na barra da sua saia. Seu filho falou que vai morar sozinho, você deu um piti, se jogou no chão, disse que não quer que ele vai morar sozinho. Perceba, tem alguma coisa
Tem sempre alguma coisa. É esse olhar refinado que a gente precisa pra gente se curar. Porque quando fala, eu não tenho medo da mudança. Eu não acredito que um ser humano não tenha medo da mudança, meus amores. Eu duvido que um ser humano seja essa pessoa que não tem de jeito nenhum medo de mudança. Tem, sempre tem. Esse entendimento é que nos liberta. Quando a gente sai das polarizações e das generalizações. Então a gente começa a perceber o que eu dou conta, o que eu não dou conta, o que eu gosto, o que eu não gosto. Porque nós somos duais, nós somos a dualidade o tempo todo. Tem algumas mudanças que eu gosto, tem algumas mudanças que eu não gosto. Então, com certeza você tem alguma coisa que você não gosta de mudar. E é aí que você precisa ir. Porque se você não vai, você se intitula pessoa, me lido muito bem com mudança, quando chega aquela mudança que você não lida, você está tão enganada de si própria que você nega que o problema que você queira lidar com o digital, que você queira chegar aqui fazer uma live, que você queira chegar aqui fazer um post, é de que todo dia esse negócio daqui chamado rede social tá mudando e você tem que lidar com essa mudança todo dia. Todo dia, meus amores, eu lido com uma mudança nova no meu negócio. E aí, nesses 2 anos, eu aprendi muita coisa, meus amores. Todo dia eu aprendi uma coisa nova. Todo dia. E às vezes aprender uma coisa nova é ter que lidar com mudança. Então tem gente que fala, não lido com... Eu não tenho problema com mudança, lido muito bem com mudança. Mas fala assim, então você vai ter que fazer um post por dia. Não dá pra mim, não. Qual é o problema de fazer um post por dia? Porque todo dia tem que ser um post diferente. E essa mudança já dá um frisson na pessoa e ela não consegue fazer. Então, perceba aí exatamente o que é. Quem tem medo à mudança, quem tem muito medo à mudança, traz uma inflexibilidade. E na era digital, tudo que a gente precisa fazer é desenvolver a nossa flexibilidade. Ser flexível, né? E quem tem medo de mudança não tem essa flexibilidade. Quando a Sheila reconhece, já retirou o que eu disse, que eu mudo total, ou seja, tem alguma coisa que ela não muda. E vai que o que ela não muda é alguma coisa que está impedindo ela de ir para o digital. Entende? E aí, esse é um dos medos. Medo da mudança, medo de precisar ser mais flexível, medo de ter que lidar com a opinião dos outros, né? E outra coisa, não ter medo de nada é burrice. Se a gente ver um leão atrás da gente, se a gente ver alguém suspeito na rua, numa área deserta, a gente está arriscado a sofrer algum tipo de ataque. Então, não ter medo não é uma coisa boa não, tá, meus amores? Volto para falar. Para quem tá achando que não tem medo de mudança, não tem medo de mudança ou não tem medo nenhum, tá fora da consciência. A consciência é saber do que eu tenho medo, do que eu não tenho mais medo. Do que eu quero mudar e do que eu não quero mudar. O estado de presença é avaliar. Não existe nenhum tipo de situação de ser humano que não tenha nenhum tipo de medo de mudança ou que não tenha nenhum tipo de medo. Não existe, tá? O outro ponto é sobre necessidade de controle. Quem aqui se acha controladora? Não, Lili, eu não sou controladora de jeito nenhum. Mentira. Todo mundo tem um lado mais flexível, mais liberal e tem um lado controlador. Então, começa a perceber qual é o lado que você quer controlar. Você quer controlar seu resultado, você quer controlar sua performance. Então, já apareceram os eus. Adoro. É só parar pra pensar. Se tem alguém que fala assim, eu não sou controladora, não controlo nada, bota assim, não sou. Não sou, mas bota não sou com letra garrafal, que eu quero ver quem aqui não é controladora, gente. Todo mundo tem o seu lado controlador, todo mundo. Nós somos a pura dualidade, não existe eu sou isso, eu sou aquilo. Nós somos tudo, nós somos tudo. Em algum momento a gente vai querer controlar. A gente vai querer controlar nosso resultado. Eu vejo muitas terapeutas que entram na certificação brigando porque o cliente dela não chegou no resultado que ela queria, gente. Isso é controle. A gente não pode ter controle sobre o resultado do nosso cliente. Nosso cliente é ele, é o resultado dele, é o processo dele, é o tempo dele. Então, a gente, às vezes, está controlando nas mínimas coisas, né? E aí, você vai lá e faz um post, os 3 medos da era digital. Você vai lá e faz um post. Você faz um post, 3 pessoas curtem. Tua avó, tua tia mala, aquela tia mala,
tua avó e teu sobrinho. Tu fica pé da vida. Não vou fazer mais post, porque ninguém curtiu, ninguém que eu queria curtiu. E aí, meus amores, esse medo da era digital, a era digital você não tem controle. Pode entrar alguém aqui e começar a falar um monte de merda na minha live. Pode entrar alguém e falar assim, Lili, eu não gosto de você, teu nariz é torto, tua boca é torta, tu é horrorosa, isso que você tá falando é uma balela. Eu tenho controle sobre isso? Até bloquear a pessoa não, né? Mas até a pessoa sair, eu não vou poder bloquear. Até eu ler, eu não vou poder bloquear. Então, meus amores, eu entro no espaço de que eu não tenho controle. E aí a terapeuta fica brigando com o raio do digital, não uso digital, porque eu tenho vergonha, porque eu não sei gravar vídeo. Por que ela não grava vídeo? Porque ela não tem controle. Quero que ela botar aquele vídeo ali, ela sabe que isso vai parar na mão de todo mundo. Eu já tive alunas que vinham para certificação e falaram, Lili, eu não gravo vídeo, porque eu tenho medo. Olha só, eu tenho vergonha, medo, sei lá qual era a palavra exata, o sentimento exato, porque eu não quero que a atual do meu ex veja. Gente, meus amores, precisa curar a dor. A dor tá aqui. Tudo que você não fizer por causa de alguém, a dor tá aqui. Quanto não durar essa dor, meus amores, tu não vai dar um passo na prosperidade. Aí tem um monte de mulher que não tá ganhando dinheiro, não tá trabalhando, quer mais cliente, mas tá toda agarrada nos medos da era digital. Uau, preciso de um grande controle disso aqui eu li. Quem mais? Deixa eu ver se mais alguém escreveu. Não. Então, meus amores, o segundo medo é esse, necessidade de controle, né? Quer controlar tudo. Quer controlar o que faz, quer controlar o que não faz, quer controlar o resultado, quer controlar quem curte, quem não curte, a cor do... Quer controlar tudo. Aí cada uma arranja uma desculpa. Cada uma arranja uma desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Você deixa de comunicar seu trabalho, você deixa de fazer, você deixa de postar, você deixa de vender, tudo por causa do teu medo. Tudo porque você tá agarrada ali no seu controle. A primeira coisa que eu precisei trabalhar, eu também sou controladora, tá, meus amores? Também sou controladora. Meus filhos falavam que aqui em casa tinha regra até para comer pizza. Tudo aqui em casa tinha regra, até para comer pizza. Assim que eles falavam de mim, tá? E era verdade mesmo, tinha regra para comer pizza. Porque senão os caras funchavam a pizza toda, só ficava a borda. E eles pegavam só os miolos e os temperos. Então, tinha regra pra comer pizza. Vai comer a fatia toda. Comeu a fatia toda, vai pegar outra fatia. Era assim. Verdade, real e oficial. Eu era super controladora. Agora, aqui no digital, meus amores, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trabalhar isso internamente. Lembra? Aqui não tem só crenças. Aqui tem nossos instintos também. E quando eu falo pra vocês que aqui orar e vigiar, e tem terapeuta que fala assim, aluna que fala, Li, você é maravilhosa, Li, você é iluminada. Eu falei, gente, isso nada disso. Eu trabalho o meu subconsciente todo dia, orar e vigiar, orar e vigiar, orar e vigiar. Eu falei, opa, o meu instinto controlador tá querendo ser maior do que eu. Aí eu vou lá e seguro o meu instinto. Falei, opa, fica quietinho aí, vamos, comportamento, fica quietinho. Se não tenho controle, me sinto fracassada. Ah lá. Marcinha tá no controle. Aí não posta, não vende, não fala, porque ela quer controlar. Porque se ela não controlar, ela se sente fracassada. Tá tudo aqui, o registro disso tá aqui. Gente, é muito foda isso, cara. É muito foda. E se vocês não entenderem isso, isso faz parte do processo terapêutico, né? O que eu tô falando aqui, a terapeuta precisa saber, não só pro processo dela, mas para conduzir um cliente. Como é que você é uma terapeuta que não conhece os processos que impedem seu cliente de progredir? Então, por isso que eu faço a imersão de cura da terapeuta. Porque se ela não se cura, ela não vai curar ninguém, meus amores. Ela não vai ser agente de cura de nada, ela não vai saber conduzir o cliente dela se ela não sabe nem a própria condução que ela precisa para a vida dela. O terceiro medo da era digital é sobre pedir ajuda. Quem aqui, meus amores, odeia pedir ajuda? Vou contar para vocês de onde vem o medo de pedir ajuda. Um dia você pediu ajuda financeira para alguém, alguém te deu um não. Um dia você pediu ajuda pro teu marido para ajudar com as crianças que estavam os três berrando e ele estava vendo o jogo de futebol. Aí você falou, nunca mais eu peço ajuda. Um dia você levou um tombo, sei lá, um dia você precisou ir pro hospital porque você estava doente, você estava com dor. E você foi pro hospital sozinha, porque não tinha ninguém para ir com você. E você pediu, falei, gente, eu tô indo pro hospital, tô passando mal. Todo mundo tava muito ocupado. E ninguém foi com você.
Me conta se você, ó, Sônia já botou eu. Me conta quem já pediu ajuda e se sentiu desprezado, se sentiu mal, se sentiu sem ter sido ouvida, sem ter tido importância. Quando eu falo de pedir ajuda e não ter ajuda, me dá até um negócio aqui dentro, que eu lembro direitinho quando eu não tive, sabe? Gente, isso me dói tanto quando eu peço ajuda pra minha filha, ela fala assim, mãe, vai no Google. Vai no Google e vê o tutorial. Cara, eu fico pé da vida. Eu falo, porra, ninguém me ajuda, não sei o que, não sei o que lá. Aí dá aquele chilique, sabe aquele faniquito de vítima? Mas realmente, lá no Google é o melhor lugar para eu procurar. Mas roda um programinha dos nãos que eu já recebi. Que não era procurar no Google, era ajuda necessária mesmo. Eu não gosto de pedir por achar que estou incomodando. Então, Aline, isso é um problema muito sério. Porque quando a gente acha que está incomodando, é porque um dia a nossa criança se sentiu assim, incomodando alguém. Está gravado no seu subconsciente, entende? E aí você acha que você está incomodando. O que acontece, Aline? Quando a gente quer crescer no digital, né? E aí tem duas formas de crescer, né, meus amores? Entregando panfleto, indo lá para o espaço físico e fazendo panfletagem lá, catando clientes no seu bairro, ou vir pro digital e abraçar esse mundo lindo, maravilhoso, cheio de gente, né? Vocês viram que aqui tem gente do mundo todo. E aí, o que acontece? Se você não pede ajuda, você não sai daquele lugarzinho dali do feijão com arroz. E esse é um dos maiores medos na era digital. Porque a gente não sabe essa coisa toda que tem que fazer aqui dentro. A gente não sabe o que aperta. Tem vários botõezinhos aqui na live. Eu não sei nem para que serve esse monte de botão, gente. Até outro dia, para eu fazer uma live, eu me sentia muito mal, não sabia nem botar um filtro da live. E aí a gente vai aprendendo, a gente vai pedindo ajuda. A era digital pede que a gente abra mão desse medo. Já passei por pedir ajuda e depois jogarem na minha cara. Aí, o que acontece? A gente para de pedir, porque o nosso orgulho fala, não, peraí, eu sou orgulhosa, eu não preciso passar por isso. E aí a gente vai deixando de evoluir, né? Porque faz parte alguém ensinar pra gente. Lili, fico aqui pensando se você reflete sobre as feridas dos seus filhos. Até ganhar consciência, a gente fez cagadas homéricas com nossas crianças, né? Desculpa, desviei o assunto. Não, tá dentro do assunto, Rafa. Porque é óbvio que sim. Por isso que eu falei que a constelação, a gente libera a gente. E por conseguinte, a gente libera algumas pessoas aqui do nosso sistema. Mas é óbvio, são níveis de consciência, né? E os meus filhos estão no processo de desenvolvimento deles. E aí isso é muito interessante o que a Rafa falou aqui, né? É óbvio que eles guardaram as impressões deles, né? Porque eu estava... Se vocês pegarem hoje a mãe que eu sou hoje e a mãe que eu era com eles com 2 anos, 5 anos, 10 anos, pô, eu sou outra pessoa, né? Eu evolui muito, eu cheguei muito, cada vez mais próximo deles e mesmo assim com o meu nível de consciência, com as minhas crenças. E isso, meus amores, não tem problema nenhum. Sabe por quê? Porque eles vão repetir com os filhos deles. Eles vão saber o que acontece com os filhos. Eu estava dirigindo esse final de semana e minha filha estava do meu lado. Ela queria que eu fizesse uma ultrapassagem lá e eu não fui. E ela, pô, mãe, você podia ter ultrapassado? Eu falei, para, não podia ter nada. O dia que você tiver sentado uma filha no seu banco de carona, você vai me dizer se você ia fazer essa ultrapassagem. Lá na frente eles vão entender, entendeu? Isso são os verdadeiros processos evolutivos. É por isso que a gente precisa se curar daquilo tudo que a gente coloca na carga do pai e mãe. Por quê? Porque a gente também está evoluindo. No último trabalho, meu chefe falava, em qualquer dúvida, vai ver no Google. Nossa, eu ficava uma bronca disso, porque sempre ajudei o outro com uma boa vontade e não tenho isso de volta. Então, tem uma ferida grande aí, né? Sempre ajudei o outro com boa vontade e não tenho isso de volta. Então, não pode comparar. Ninguém vai estar de volta o que você dá. Ou você dá porque você quer, ou você está dando para ser aprovado para ter de volta, tá? Então, ó, para finalizar, tá? Nós falamos dos 3 medos da era digital: medo de pedir ajuda, medo da mudança e necessidade de controle. Por conta disso, a gente fica na inflexibilidade, a gente fica na dependência financeira, a gente deixa de crescer, tá? A gente começa a vibrar na inveja, porque a gente vê que o coleguinha que não tem essas amarras todas tá crescendo, aí a gente sente inveja, sentindo inveja a gente sente desconforto, sentindo desconforto a gente entra num processo de desacreditação.
na gente e no outro, né? Porque a gente começa a criticar o trabalhinho do outro, a gente começa a criticar o coleguinha porque o outro está crescendo, aí a gente vai gerando uma agitação, uma irritabilidade na gente, porque a gente não está vibrando no nosso fazer, a gente se desconectou do nosso propósito de vida. Beijo, meus amores!